E aí, galera do sexto ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula. Sou professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. Bom, como vocês sabem, essa semana nós estamos na semana, de resolução do TD, ou seja, semana de provas. Então, sendo assim, a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo de prova. Conteúdo esse que é da unidade 2 do livro de vocês, tá bom? Essa unidade 2, que é intitulada na Trilha da Aventura. A atividade de vocês, na verdade, a prova de vocês, né? Porque o TD é a prova. A prova de vocês vai ser sobre o gênero romance de aventura, tá bom? Então, essa aula é de redação, gênero romance de aventura e romance normal também, é romance de um modo geral, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai fazer revisão tanto sobre o romance de um modo geral e também especificamente o romance de aventura, tá bom? Aí vocês, em seguida, né, produzem a redação de vocês, que tem que ter no máximo 30 linhas, tá bom? Naquele TD, né, que vocês foram buscar na escola. E lembrando que essa atividade não é para enviar pelo Google Sala de Aula, porque, como é prova, eu tenho que corrigir ela manualmente, então você vai pedir para o seu pai deixar lá na escola quando você fizer, tá bom? Para que depois eu vá buscar e corrija e coloque a sua nota. O TD de vocês, que você tem que estar em mãos aí, tem que estar na mão de vocês aí, ele começa assim, ó. Agora produza um romance baseado no que você aprendeu nas aulas. Uma história emocionante entre duas pessoas com uma forte ligação, uma lição de amizade e de respeito. Então, esse é o tema da sua história, tá bom? A sua história tem que ter no mínimo 20 linhas. Não façam só um parágrafo, viu? Dividam em 3 parágrafos no mínimo. 3 ou 4 parágrafos seria o ideal. Se você for fazer 30 linhas, até 5 parágrafos também dá certo. Só que antes disso, né, a gente vai revisar o conteúdo romance nos slides adiante. Gênero textual romance. Quando os alunos assim começam a estudar o gênero romance, muita gente já tem na mente que é uma história de amor, que é a história de um relacionamento, né, entre duas pessoas. Quando, na verdade, pessoal, não é só isso, não. Gênero textual romance, primeiro, o romance ele é um gênero textual da tipologia narrativa. Nós já vínhamos estudando desde as primeiras aulas nessas tipologias narrativas, onde tem um narrador contando uma história, né? Tem personagens. A gente já vem estudando essa estrutura narrativa, certo? E o romance, ele é considerado como uma história longa, né? Uma história complexa, uma história que, diferente do conto que tem poucos personagens, no romance já aparece um número maior de personagens, pode ter vários personagens, né? Entre esses personagens, claro, vai ter o protagonista, né? Que é o personagem principal da história. Normalmente tem também um antagonista, que é o vilão, podemos dizer, né, da história, aquele personagem que tenta fazer tudo para que tudo para atrapalhar a vida do protagonista. E temos os personagens secundários, né, eles que também têm a sua importância na história, mas não são os personagens principais. Mas todos esses assuntos a gente vai ver na aula de hoje sobre o gênero textual romance. Primeiro vamos aqui para a definição, né, do romance segundo o dicionário Aurélio. Então vamos lá. Primeiro aí a gente já observa que romance, né, vem do latim, bom? Romanicus. Aí vamos ver aqui os significados. 1. Cada uma das variedades surgidas da evolução do latim vulgar falado pelas populações que ocupavam as diversas regiões da România e que se constituiu na frase preliminar de uma língua românica. Temos aqui um segundo significado, língua românica, por oposição ao latim românico. Então, esse termo românico, né, veio da linguagem
falado em Roma, né? Também uma variação linguística, né? Que vem de Roma, um latim vulgar, popular, falado pelo povão. 3. Em relação à literatura, né? Ó, agora, esse aqui é o que interessa pra gente, tá bom, galera? O significado 3 e o significado 4. Tá bom? O significado 3, em relação à literatura, é uma descrição longa, né, das ações e dos sentimentos de personagens fictícios numa transposição da vida para um plano artístico. Então, esse significado é o que de fato vai interessar para a gente, porque nós estamos estudando, de certo modo, né, literatura, né, redação e literatura. Nós estamos estudando gênero textual, redação, certo? E como é uma narrativa, vão ter personagens fictícios, também estamos estudando literatura. O significado 4 diz literatura popular brasileira, né, restrito ao folheto impresso de mais de 16 páginas, especialmente os assuntos amorosos. Sim, como eu disse, né, o romance também pode ser de uma história de amor, porém não é a única temática que o romance aborda, né? Tem romance de ficção, romance de amor mesmo, né, romance romântico. Vão ter romances de terror. Por quê, professor? Romance de terror? Porque romance, galera, é uma história. Romance é uma narrativa, né? Que dentro dessa narrativa vai ter descrição também. Uma narrativa longa, com muitos personagens. E o tema dessa narrativa pode ser diversos temas, tá bom? E tem também o significado 5, né? Que é o que a maioria das pessoas associam a romance, né? Que é tipo namoro, né? Um caso, tá bom? Então, galera, não é esse significado que a gente vai usar na aula de hoje. O significado da aula de hoje é um romance de uma narrativa, de uma história literária, tá bom? Um gênero textual. O vocabulário. Então, vamos lá. A palavra romance pode ter surgido de romans, vocábulo da língua provençal, que por sua vez deriva da forma latina romanicus. Já vimos, né? E romanes, a hipótese mais convincente, que designava qualquer obra escrita em romanço, língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos e que já se diferenciava do latim, né? Destas hipóteses apresentadas, vem o termo primitivo romanço, que passou a rotular obras de cunho popular e folclórico. E como estas eram de caráter predominantemente imaginativo e fantasista, o termo servia para caracterizar essas narrativas, tanto em prosa como em verso. Daí o caráter ficcional do romance. Então, como a gente já percebe, romance, histórias fictícias que foram criadas, que foram inventadas. Aí o autor, o escritor, ele também cria personagens, certo? E aí ele vai colocando elementos no seu texto. E como a gente viu também, tem a característica, né, de ter no mínimo 16 páginas. Então, como eu já havia falado para vocês, o romance é uma narrativa, só que não é tão curta. Assim como o conto, ele é curto, né? O romance já é uma história mais complexa, tá bom? Antecedentes históricos. Então, nós temos aqui 1808 é a chegada da família real portuguesa ao Brasil, né, que culminou com a criação de uma imprensa nacional, né, tipo, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, de certo modo, desenvolveu bastante, né, porque foram criadas as primeiras bibliotecas, né, chegada da imprensa, né, teve aí uma evolução também em relação ao teatro, tá bom? Tudo isso vocês vão estudar no ensino médio de literatura. Em 1822, teve a independência política do Brasil. Em 1830, os romances estrangeiros se popularizaram pela cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente tem a capa do livro 1808, do escritor Laurentino Gomes, que vai narrar, galera, a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Ainda tem aqui no livro assim, ó. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Sim, porque de fato, né, quando a família real portuguesa veio para cá, de certo modo ela muda a história de Portugal e também do Brasil. Então vamos dar continuidade.
Romance. Romance prosa, mais ou menos longa, na qual se narram fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos na crítica social. Então, esse aí vai ser mais um significado do termo romance, né? No dicionário Oasis Eletrônico. Se você for procurar, você vai encontrar algo semelhante a isso. O gênero textual romance, né? Características. Então, vamos lá, aqui é muito importante para a gente, as características de um romance. O romance caracteriza-se por ser uma narrativa longa, com muitos personagens. O espaço ali é variado, porque tipo, a história não se passa em um só lugar. A história pode se passar em alguns lugares diferentes, tá bom? Tem um tempo ilimitado, vários conflitos e um enredo complexo. Estão vendo, galera? Essa é a estrutura básica do romance. Agora, o assunto, o tema da história, aí pode ser de amor, certo? Pode ser diversos temas. Aí, em parte considerável dos romances, o enredo é narrado em primeira pessoa pelo próprio personagem principal, de modo que a obra parece autobiográfica e imaginária. Sim, no romance nós podemos ter como personagem principal, como protagonista, o próprio narrador, ou também pode ter um narrador que fala de fora, certo? Que conte a história sem participar dela, também pode acontecer. Em grande parte dos romances do século XIX, o romancista narrador intervém frequentemente na narração, interrompendo-a por meio de reflexões sobre os acontecimentos e os personagens. Ou seja, o narrador, nesse caso aqui, ele vai contando a história e vez ou outra ele para ali e faz ali um comentário sobre aquilo que ele está contando, tá bom? Vamos aqui dar sequência ao conteúdo. As características. A estrutura desse tipo de narrativa, né, uma prosa de ficção, é complexa, já que não acomoda apenas um núcleo, mas várias tramas se desencadeiam durante a narração da história principal, em uma sequência temporal, como o abandono da métrica, uso de linguagem coloquial e ausência de modelos preconcebidos. Professor, como assim abandono da métrica? Porque, galera, aqui nós estamos falando de prosa, não é uma história contada como uma poesia em versos, certo? Onde as palavras rimam. Aqui a gente está falando de prosa. Prosa é como se fosse uma conversa mesmo, certo? A pessoa narrando, contando o que está acontecendo, tá bom? Narrativa de fácil compreensão e temas corriqueiros. Ou seja, temas assim do dia a dia, tá bom? Envolvimentos sentimentais, dificuldades econômicas e também dificuldades sociais. Ou seja, o assunto do romance pode ser assuntos que as pessoas têm no dia a dia, como um assunto financeiro, certo? Como um envolvimento sentimental. Ou seja, são assuntos do dia a dia, do cotidiano, tá bom? Talvez o fator mais importante seja a busca da verossimilhança por parte dos autores. Professor, o que é verossimilhança? Verossimilhança, galera, é a semelhança que existe entre ficção e realidade. Ou seja, são coisas que lá na narrativa acontecem, tá bom? Como uma tragédia que na vida real poderia acontecer, certo? Como um romance que na vida real também poderia acontecer, tá bom? Então, os personagens, mesmo que são fictícios, inventados, criados, e vivendo também situações inventadas e criadas, eles vão estar ali dentro de um contexto histórico, como assim, sei lá, a minha narrativa pode se passar na Idade Média, certo? A minha narrativa pode se passar no século XIX, tá bom? E as circunstâncias são reais, dando uma noção de realidade para o leitor. Sim, eu posso pegar uma situação real, como, por exemplo, sei lá, a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, vou dar só um exemplo aqui, certo? E criar alguns personagens, certo? E colocar eles nesse contexto dessa guerra que aconteceu de verdade. Então, eu vou estar pegando um fato real, colocando personagens fictícios e criando uma narrativa, tá bom? Isso daria ali uma noção de realidade para o leitor. O leitor ia
ler a história imaginando como se ela fosse verdade, tá bom? Então, o autor ele fornece uma sólida e consistente descrição dos múltiplos aspectos da existência humana, porque lógico que na narrativa as pessoas vão se comportar, né, os personagens vão se comportar como a gente, como nós seres humanos, tá bom? O romance no Brasil. Os romances estrangeiros, marcados por lances melodramáticos e finais felizes, caíram no gosto dos jovens da corte. Então aqui a gente está falando ainda no período do Brasil colonial, certo? Imaginem, pessoal, que é um período que não existia rádio, televisão, internet. Então, aqui a literatura, os livros, eram um dos principais meios de entretenimento para as pessoas, para passar o tempo. Bom, as pessoas se envolviam naquela história, certo? Queriam saber o que ia acontecer, certo? Iam lendo a história, tá bom? Então, eles eram traduzidos principalmente do francês e publicados em jornais na forma de folhetins. Como assim? Ó, aqui a situação dos folhetins é muito importante para a gente entender a literatura. Hoje, você vai ali na livraria, na Saraiva, numa livraria, e você compra a obra que você quer, o romance que você quer, o livro que você quer. Um livro lá com 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, você compra o livro completinho, certo? Para você ler ali quando você quiser, quando você tiver com tempo. Nessa época, os livros eles eram publicados no jornal em forma de folhetim. Como assim? O escritor, em cada dia, né, diariamente ou semanalmente, ele publicava uma parte da obra, certo? Ali no jornal. E as pessoas iam comprar o jornal para ficarem por dentro das notícias do que estava acontecendo, mas também para ler o folhetim, certo? Que tinha uma parte do jornal que era destinada ao folhetim. E ali as pessoas iam ler a história, o que aconteceu com aquele personagem, né? Tipo, todo mundo comentava. Ei, você viu onde foi que parou? Você leu tal? Interessante, o que será que vai acontecer? Ah, eu acho que vai acontecer isso. As pessoas iam comentando na rua. E as pessoas ali ficavam curiosas para saber o que ia acontecer e no outro dia comprava de novo, certo? Então, a obra literária ela era acompanhada pela sociedade. As pessoas iam lendo, iam debatendo, iam conversando, certo? E o escritor, claro, né, ia escrevendo a obra de acordo com o gosto do público. Ele tinha que dar um final ali que o público gostasse. Então, normalmente, o final era feliz, viu? Então, vamos continuando. Ainda falando sobre o romance no Brasil. Então, ó, foi no século XIX que o romance sofreu seu maior impulso em resposta ao gosto de um público crescente burguês, cada vez mais alfabetizado e majoritariamente feminino. Isso aqui é interessante. Que apreciava a fruição das experiências sentimentais individuais e os quadros realistas dos costumes da época. Então, olha, como a gente está falando aqui de século XIX, de uma sociedade ainda com pensamentos arcaicos, muitas vezes até machistas, as mulheres ficavam mais em casa. Bom, e por conta delas ficarem mais em casa, elas tinham mais tempo, certo? Então, elas eram o principal público leitor. Os homens também liam, certo? Mas como nessa sociedade da época, o homem era quem saía mais, né, para trabalhar fora, então ficava mais um público que consumia essa literatura era mais um público feminino, tá bom? Então, pessoal, que a gente está falando de uma sociedade que lia, mas a parte da população brasileira que lia não era a maioria, certo? O Brasil não era tão alfabetizado como é hoje, certo? A leitura era algo para poucos, então normalmente eram famílias que tinham mais condições financeiras, né? Que tinham condição de colocar seus filhos para estudar, dar uma boa educação para seus filhos, e era esse público que consumia a literatura, tá bom? O público burguês era quem consumia essa literatura no Brasil, quem lia, quem comprava os livros, certo? Quem comprava os folhetins e jornais, na verdade, né? Que os livros já vão vir depois. Aqui a gente tem uma imagem do que eu falei, certo? Uma representação aí do que eu acabei de dizer. Aqui o público leitor era em maior parte feminino. Temos aí uma moça sentada, né? Lendo aí uma obra literária, né? Nessa pintura. Então, além de enfocar um tipo de hábito que crescia na época, o da leitura,
a composição aponta ainda para outros elementos. O público leitor feminino e a classe social a quem pertencia esse público, né? Como vocês podem perceber, é uma mulher, né, com boas roupas. Então já fica evidente que ela vem de uma família de classe social mais privilegiada. Tá bom? Então esse era o público leitor. Então vamos falar mais sobre esses folhetins que vocês devem ter ficado curiosos. Então, os folhetins ontem, ó. Publicação era diária ou semanal, como eu já falei, né? Ampliava o público leitor, principalmente mulheres, né? Tipo, cada vez mais as pessoas iam comprando livro, mas ia aumentando o número de pessoas que liam, tá bom? A invenção dos ganchos, certo? Ou seja, tipo, a história acabava hoje, o capítulo hoje do folhetim, eu comprava hoje, lia, e já ficava um gancho para amanhã. Eita, acabou numa parte importante. E amanhã vai acontecer o quê? Era a estratégia que os leitores tinham para fazer com que as pessoas ficassem, né, presas ali àquela obra. Isso acontece hoje também nas novelas, nas séries. Né? Quando acaba um episódio, já fica ali um mistério do próximo, né? Você fica curioso. Quando acaba a novela, o episódio da novela acaba ali num momento ali que, eita, o que será que vai acontecer amanhã, né? Aí nós temos aqui século XX, né? Extinção. Ou seja, no século XX, os folhetins eles acabam e agora eles passam a ser publicados em um livro normal, né? Como a gente conhece hoje, né? Um romance, um livro já, a história completinha, né? 1970, nova tentativa. Então vamos seguindo adiante. Ainda falando dos folhetins. O romance de folhetim ou folhetim, romance de aventuras, cheio de surpresas e percalços, surgia na França no início do século XIX, junto ao nascimento da imprensa, né? Foi importado para o Brasil, logo depois fazendo enorme sucesso na segunda metade do século XIX. Principalmente entre as mulheres, né? Eram publicados em episódios em jornais da capital do Império, né? Rio de Janeiro. Porque quando a família portuguesa veio para cá, pessoal, a família real portuguesa, a corte portuguesa, eles se instalaram no Rio de Janeiro, tá bom? Então, Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil, certo? Como uma novela da TV, por esse motivo, as novelas também são conhecidas como folhetins. Então, como eu disse, o romance era como se fosse novela, né? Na novela não tem os episódios. Aqui no romance de folhetim também, né? Cada dia tinha um episódio. Ora, os folhetins de hoje, eles mudaram, né, pessoal? Nós temos aqui, hoje, novelas, né? Então, naquela época, todo dia a pessoa comprava o jornal para ler, o folhetim para ler, aquele romance para saber o que ia acontecer com o personagem favorito dele, ou com aquele vilão que ele odiava. Hoje nós temos as novelas. Aí temos aí um exemplo aí, Avenida Brasil, Fina Estampa, Amor Eterno, Cordel Encantado, Rebelde, certo? São exemplos de novelas. Séries também hoje, né? La Casa de Papel, certo? Temos séries também, né? Que prendem a nossa atenção. Então é como se essas séries, se essas novelas fossem nosso folhetim moderno. Importante também, galera, vocês saberem que uma novela que vocês assistem hoje na TV, ela também, uma novela que vocês assistem hoje na TV, ela também é escrita, né? Tem um escritor aquela novela. Então, daquela novela que foi escrita, ela se transforma em telenovela, gravadas cenas. Romance. As primeiras tentativas. Então, o primeiro brasileiro a tentar escrever um romance de folhetim foi Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, em 1843. Porém, a obra era de péssima qualidade, não fazendo sucesso algum com o seu público. Autores de romances do século XIX. Então, nós temos autores brasileiros como Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar. Vocês sabiam que o José de Alencar, ele é cearense, ele é ali da Messejana, certo? Ali onde tem a Avenida Washington Soares, tem um campus da UFC, e lá tem a Casa José de Alencar, certo? Para quem quiser
conhecer, né? Depois da pandemia você pode marcar um horário e ir lá conhecer. Lá tem o engenho da família dele, lá tem a casinha que ele viveu. Bom, foi um dos grandes escritores do Ceará, que inclusive escreveu a obra Iracema, certa obra Guarani, escreveu várias obras aí voltadas para uma linguagem voltada para o indígena, tá bom? Inclusive, né, pessoal, essa obra ficou tão famosa que hoje nós temos vários pontos turísticos aqui em Fortaleza por conta desse livro Iracema, como, por exemplo, aqui na Messejana mesmo, a Lagoa da Messejana tem a estátua da Iracema. A Praia da Iracema, né, foi intitulada assim por conta do livro José de Alencar. Bom, também temos aí o escritor Machado de Assis, certo? Que é considerado por muitos como o maior escritor, né, de todos os tempos no Brasil. Bom, Manuel Antônio de Almeida, Lima Barreto, né, que também é considerado como um dos maiores do Brasil. Dentre outros, tiveram vários outros escritores, né? Tiveram obras suas publicadas em folhetins e depois, né, serem editadas em livros. Ou seja, os escritores também escreviam no jornal ali no folhetim, porque ele tinha que se sustentar, né? É dali que ele tirava o seu sustento. As pessoas compravam o jornal, de certo modo, o folhetim dele estava ali também, ele ganhava uma porcentagem. E depois, essas obras elas foram organizadas em livros mesmo, né? Em romances completos, tá bom? Mais adiante a gente vai ver a caricatura de alguns desses escritores, caso isso tenha causado curiosidade em vocês. Joaquim Manuel de Macedo. Interessante também depois, se vocês quiserem pesquisar a biografia desses escritores, ou até mesmo obras desses escritores, né, para vocês lerem. O fato é que no ensino médio, vocês em literatura vão estudar todos esses escritores, certo? E as principais obras deles. José de Alencar, certo? Que é um dos mais geniais da literatura brasileira. José de Alencar, por exemplo, escreveu a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra que vai retratar um defunto autor, ou seja, na época isso aí foi bem interessante. Ele meio que fez algo, né, inédito na literatura, né, que revolucionou um defunto autor, ou seja, o autor da obra era um defunto, era ele próprio. Depois de morto, né, ele começa a contar a história, como se a alma dele saísse do corpo, ele começasse a ser um narrador onisciente, que sabe tudo o que acontece, que sabe tudo que os personagens pensam, né, sabe o que os personagens estão sentindo, e ele ali de cima começa a contar a sua narrativa, né, seus amigos falsos, suas que estavam ali no seu velório, mas, né, que não estavam sentindo nada com a sua morte, e ele vai falar sobre as frustrações da sua vida, tudo que poderia ter sido, mas não foi, certas frustrações que ele teve também profissionalmente, né, amorosamente. Então, o Machado de Assis é um dos principais escritores da literatura brasileira, muito famoso por seus romances, por seus contos, tá bom? Manuel Antônio de Almeida, outro escritor super importante. Lima Barreto, certo? Que foi um escritor também excepcional, porém ele tinha muitos problemas com bebidas alcoólicas, certo? E morreu muito jovem, em decorrência dessas doenças, certo? Que ele teve. Ele foi um funcionário público, ele sofreu também bastante preconceito por conta de não vir assim, de uma família de posses, né? Ele era um homem de família humilde, né? Ele, através de sua força de vontade, seus estudos, ele foi funcionário público no Brasil. Ele também era de cor parda, né? Moreno, pardo. Nem também isso fez com que ele também sofresse bastante preconceito. Bom, a sociedade da época era uma sociedade bem racista, bem mais do que a gente tem hoje. E ele é um escritor genial, só que teve uma carreira curta, certo? Não teve tantas obras assim, porque, como eu falei, né? Ele não viveu até a idade até se tornar um idoso, né? Então, ele morreu jovem, certo? Então, ele tem uma biografia excepcional e tem obras literárias também excepcionais. Como, por exemplo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, né?
Depois vocês podem pesquisar as principais obras dele também no decorrer desse bimestre. A gente pode também até estudar algumas obras do escritor Lima Barreto. Romance de aventura. Vamos aqui realizar os nossos estudos literários. O romance de aventura. Os romances de aventura compõem um gênero da literatura que gira especialmente em torno das viagens, do mistério e dos perigos. Então, normalmente, quando é um romance de aventura, a gente sabe que um romance é um gênero textual que tem uma narrativa longa, complexa, com muitos personagens, certo? Que acontecem também em ambientações diferentes, né? Normalmente o romance não é só em um lugar, tá bom? Não é só em um ambiente que acontece, tá bom? E esses romances de aventura que nós estamos estudando agora, eles normalmente estão associados a viagens, certo? A mistérios e perigos, tá bom? Nessa linha de raciocínio, tem um filme muito interessante para vocês lerem, também tem um livro, que é Viagem ao Centro da Terra, que inclusive se não tivesse na pandemia eu ia passar esse livro para vocês, tá bom? E depois o filme para a gente, né, assistir e debater sobre ele, mas fica a dica, Viagem ao Centro da Terra. Mas vamos lá, pessoal. Um ingrediente essencial dessas obras é a ação, a qual domina a cena, e é fundamental para o desenrolar da trama. Vários elementos que definem esta categoria literária estão presentes também nos filmes de aventuras. A sucessão de eventos eletrizantes, a liderança do herói ou da heroína, a forma como o leitor gera uma empatia com os feitos narrados e com os personagens e a simplicidade do gênero. Bom, os vários títulos e os vários autores resgatam a história emocionante de nossa adolescência. Então, existem muitos romances de aventura voltados para o período da adolescência, né, onde o personagem é um adolescente. A partir de meados do século XIX, quando o nível de alfabetização coletiva se desenvolveu, a aventura se converteu em um subgênero popular da ficção. Como assim? É porque, pessoal, hoje a maioria das pessoas tem acesso à educação, certo? São alfabetizadas, né? Sabem ler. Só que a sociedade antigamente era bem diferente, né? Poucas pessoas tinham acesso à educação. Logo, uma pequena porcentagem da população era alfabetizada e letrada. Então, sendo assim, a literatura não era tão popular porque nem todo mundo sabia ler, certo? Então, ela não era consumida por maior parte da população, tá bom? Os livros dessa natureza frequentemente se sobrepõem a outros gêneros, especialmente os de guerra, as novelas policiais, a ficção científica, a fantasia e outros. Ou seja, esse gênero romance de aventura está entre os gêneros textuais mais populares, mais consumidos pelas pessoas. A gente está fazendo aqui uma viagem no tempo, né? Estamos vendo como que esse gênero textual ele se popularizou durante os vários séculos, bom? Desde que a escrita começou a fazer parte da sociedade como uma forma de entretenimento, de informação, tá bom? Então, olha, no século XIX foi um período de descobrimentos técnicos, científicos e geográficos, ou seja, a sociedade estava avançando, certo? A sociedade estava descobrindo novas tecnologias. Então, ao longo desse século, se organizaram expedições científicas e militares com a finalidade de pesquisar a natureza em terras ainda desconhecidas. Um exemplo disso, né, Charles Darwin também, né, que foi um grande pesquisador, né, que desenvolveu a teoria da evolução, tá bom?
Alguns desses exploradores escreveram diários ou livros em que relatam suas viagens e que se tornaram muito populares, porque as pessoas queriam saber as aventuras que eles haviam vivido no decorrer de suas viagens, né, nos navios em alto mar. Então, isso era de interesse das pessoas. Entre eles se destacaram As Montanhas da Lua e Em Busca das Nascentes do Nilo, do escritor Richard Burton, O Diário do Descobrimento das Nascentes do Nilo, de John Henning, e Viagem ao Marrocos, de Charles. Essas obras apresentavam lugares exóticos, ou seja, lugares, né, diferentes, né, situações extremas de sobrevivência, ações de grande coragem e inteligência, dentre outras que serviram de inspiração à ficção de aventuras. Vem daí que no final do século XIX surge o romance de aventuras com o objetivo de contar aventuras de cunho fictício, ou seja, de histórias que foram criadas, inventadas, tá bom? O herói desse tipo de romance é, em geral, um personagem simpático, né, que pode ser uma criança, um adolescente, um adulto, que é arrancado de sua vida cotidiana e se vê obrigado a confrontar circunstâncias extraordinárias de grande perigo. Ele é capaz de dominá-las com certas qualidades, que são elas: coragem, astúcia, inteligência, que muitas vezes ignorava possuir, ou seja, que o personagem nem achava que tinha essas qualidades. Mas a regra geral não é um personagem solitário. Acompanha-lhe um amigo fiel que lhe obedece cegamente. Então, normalmente, essas histórias de aventura, né, sempre tem um parceiro com ele, com o protagonista da história, né? Sempre tem aí um personagem secundário. Ou então, é apoiado por uma figura de autoridade, geralmente paterna, tipo um pai e um filho, né? Terminada a aventura, o herói é compensado com valores espirituais, ou seja, alguma coisa que ele tirou de aprendizado que ele vai levar para a vida dele, certo? Ou materiais, e se reincorpora à vida cotidiana. Ou materiais que, tipo, pode ser uma busca ao tesouro, né? Ele pode descobrir algo valioso, certo? No romance de aventuras, não há preocupação com a verossimilhança, o que lhe permite o exagero em ações inesperadas. O desenlace também não é tão importante. Ora, por exemplo, em Viagem ao Centro da Terra, eles descobrem, né, um mundo, né, subterrâneo. Bom, então aí eles não se preocupam com a verossimilhança, o que isso, de um certo modo, nesse gênero textual, ele é bom, ele é interessante, porque o narrador, o autor do texto, ele consegue colocar mais situações, usar a imaginação, certo? Então não fica limitado. A Ilha do Tesouro, por exemplo, que foi escrito em 1883, de Robert Louis, né? E As Minas do Rei Salomão, e são consideradas obras introdutoras do romance de aventuras. Então, são obras aí como A Ilha do Tesouro e As Minas do Rei Salomão. São consideradas obras introdutoras do romance de aventura. Principalmente a primeira, que é A Ilha do Tesouro, inspirada em aventuras marítimas do século XVIII. Estas obras caracterizam-se pela sucessão de aventuras inesperadas e imprevisíveis, pela presença de piratas, que podem ser piratas bons ou maus, pela presença de esconderijos, pela presença também de tesouros. Tudo obedecendo ainda à tradicional seriedade dos primeiros
textos de aventuras. Na metade do século XX, o romance de aventuras passa a desenvolver uma nova ramificação, a dos super-heróis, em aventuras de ficção científica e de fantasia. Como exemplo, podemos citar o Homem-Aranha, o Batman, Super-Homem e entre outros. Daquele tempo a dias de hoje, outras vertentes do romance de aventuras foram desenvolvidas na ficção infantil, em torno de personagens adolescentes em crise e em aventuras que mesclam mitologia e magia, e em questões sociais contemporâneas também. E aqui, galera, eu trago um resumo, tá bom? Da estrutura desse gênero romance de aventura. Até porque quando vocês forem precisar escrever um romance de aventura, vocês podem voltar aqui na aula, tá bom? E tem nesse resumo toda a estrutura que vocês vão precisar, tá bom? Essa aqui é a parte mais importante da nossa aula hoje. Então vamos aqui observar e estudar o romance de aventura na sua estrutura, ó. A estrutura da narrativa. Os romances, eles são caracterizados pela construção a partir de uma sequência temporal que apresenta uma trama. A estrutura é formada por 5 elementos, que são eles: o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e os personagens. Primeiro vamos ver aqui o narrador. É o que narra a história. Ele pode ser onisciente. O que é um narrador onisciente? O narrador onisciente, ele conta a história em terceira pessoa, ou seja, ele não participa da história. O narrador onisciente, ele é um observador, ele está de fora, certo? Mas ele tem conhecimento da história e também tem conhecimento dos personagens. Como assim tem conhecimento? Ele sabe o que o personagem sente, ele sabe o que o personagem pensa, ele sabe o que o personagem trama. É como se ele fosse um deus, é como se ele lesse a mente dos personagens, tá bom? Ele também observa e conta o que está acontecendo ou o que aconteceu, tá bom? Ou também tem um personagem, o narrador, ele também pode ser um narrador personagem. Quando o narrador ele é personagem, ele participa da história. E a história ela é contada em primeira pessoa. Então tem 2 tipos de narrador, né? Um narrador observador, que não participa da história, conta a história de fora, podendo ser até onisciente, ou até mesmo onipresente, está em mais de uma situação ao mesmo tempo para poder narrar. Como assim, professor? Em mais de um lugar ao mesmo tempo? Por exemplo, enquanto João estava na escola, né, seu pai estava no trânsito, ou seja, ele está narrando aqui 2 situações ao mesmo tempo, tá bom? Então o narrador ele pode ser observador, certo? E o narrador também pode ser personagem. Quando o narrador ele é personagem, eu já disse, ele participa da história, ele narra e participa da história, e contudo, ele narra os fatos à medida em que eles acontecem. Ele não pode prever o que acontecerá com as demais personagens, porque esse narrador personagem, ele não tem superpoderes. Esse narrador personagem, ele está contando só o que ele viu, tá bom? Só as experiências que ele viveu, tá bom, galera? Continuando, agora a gente chega no tempo. O tempo é um determinado momento em que as personagens vivenciam suas experiências e ações. Ou seja, é o momento em que as ações estão acontecendo. Esse tempo ele pode ser cronológico, ele é marcado pelo calendário e pelo relógio, como um dia, um mês, 2 anos. Mas esse tempo ele também pode ser um tempo psicológico. Como assim? O tempo aí, nesse caso psicológico, ele está na memória de quem narra, né? Em flashbacks, que é tipo memórias que você tem do passado, tá bom? Feito pelo narrador. Então, o tempo da história é o momento em que a história se passa. Isso não pode faltar na sua redação. O tempo, você tem que deixar bem claro a época em que acontece, tá bom? O espaço é o lugar onde as ações acontecem e se desenvolvem. Só que quando a gente está falando de romance,
No romance, geralmente não é só em um lugar, porque no conto, pessoal, geralmente a história se passa em um único ambiente, certo? No máximo em dois. Já quando a gente está falando de romance, a história pode acontecer em vários lugares ao mesmo tempo, tá bom? Agora a gente tem o espaço, né? Que é o lugar onde as ações acontecem, se desenvolvem, beleza? O enredo. Enredo é a trama, né? O que está envolvido nessa trama, que precisa ser resolvida. É uma problemática que surge e ela precisa ser resolvida. E aí o personagem ele vai sair da sua zona de conforto para enfrentar essas grandes aventuras, tá bom? E a sua resolução, ou seja, todo o enredo tem início, tem desenvolvimento, tem clímax e tem desfecho. No início, pessoal, você diz quem são os personagens, a época em que a história se passa, aonde a história se passa, tá bom? Depois, no desenvolvimento, acontece algo que esses personagens têm que sair da sua zona de conforto e têm que entrar em uma grande aventura. Depois, o clímax é o momento de maior tensão na história. O clímax é quando já está perto do final, já é quando está próximo de ser solucionado o problema, e aí a narrativa ela fica mais emocionante, você fica querendo saber o que vai acontecer. Professor, dá um exemplo. Ora, quando você está assistindo uma série, um filme, uma novela, quando tá chegando no final, nos episódios finais, quando tá chegando perto do fim, próximo do fim, vai ficando mais emocionante, não é? É o clímax da história. Ou seja, tá perto do desfecho, tá perto do final, mas ainda não é o final. E por último, que no enredo tem o desfecho. O desfecho é como que a história acabou. Qual foi o fim? Foi um final feliz? Foi um final trágico? Certo? Foi um final emocionante? Certo? Então você tem que dar um desfecho, uma solução para essa história. E por último, nós temos os personagens, né? É através das personagens, esses seres fictícios que foram criados na trama, que foram inventados, né? Que encadeiam-se os fatos que geram os conflitos e as ações. Ou seja, são os personagens que vão estar envolvidos nesses conflitos e nessas ações. A personagem principal dá-se o nome de protagonista, né? A pessoa do qual a gente torce por ela, né? O herói da história, né? O mocinho da história, né? O personagem principal, o protagonista. E pode ser uma pessoa, tá bom? Se for um romance fantasioso, pode ser um animal, né? Um objeto inanimado, como nas fábulas, por exemplo, né? Às vezes aparecem objetos e falam, tá bom? Então depende muito, mas nos romances, né, normalmente são personagens humanos, tá bom, pessoal? Se não for um conto fantasioso, se não for um romance fantasioso. Beleza? Bom, então é isso. Aí, após você responder o seu TD, né, deixe na escola, né, peça para o seu pai levar na escola, seus pais, seu pai e sua mãe levar na escola. Faça o TD de caneta azul ou preta, então seria bom primeiro com um lápis você fazer um rascunho, aí quando você vê que tá bom já a redação, né, que já tá pronta, aí você passa de caneta azul ou preta para a folha de redação, tá bom? Que tá no seu TD, certo? Então é isso aí, galera. Então agora mãos à obra para vocês fazerem a redação, caprichem, né, a letra legível para que eu possa conseguir ler e dar a sua nota. Então é isso, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula.